Estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, Elaine. Primeiramente, obrigada Obrigada. por ter aceitado Obrigada a você. participar. Obrigada a você pela oportunidade, pelo acompanhamento da formação, por essa mudança toda de vida que você proporcionou aí para mim. Estou muito feliz. Na verdade, foi você que proporcionou. Eu já estava aqui Nossa, te guiar. nossa. Eu sempre falo Trabalhei. isso, eu falo que eu falo para os alunos, é 50% minha parte e 50% você. Então juntamos as forças e estou aqui hoje. Deu tudo certo. Vou começar o Pod Teacher de hoje, episódio 3 da segunda temporada. Se vocês não ouviram, os outros dois já saíram. Consegue ver lá no Spotify ou no YouTube. Tá saindo toda quarta-feira, meio-dia. Mas, aliás, tem que fazer uma errata aqui. Quarta-feira, 18 horas. A gente trocou. Mas o que eu queria falar é: vou começar o de hoje já problematizando uma coisa. Eu tava conversando. Hoje foi o dia. Estamos gravando esse Pod Teacher no dia 18 de setembro. Então, hoje foi o primeiro dia do meu curso gratuito, Teacher no País das Maravilhas. E eu estava agora falando com um dos professores que estava ao vivo, porque eu postei um story falando assim, engraçado, né? Que a gente se sente tão incompetente para poder ter uma escola, para poder ter os próprios alunos, mas a gente olha uma pessoa ali que a gente já sabe, né? A gente trabalhou em escolas, a gente olha para aquela pessoa que não tem a menor capacidade de estar ali também, não tem formação, não tem nenhum preparo e a pessoa está ali, está dando certo. Por que dá certo para ela e para a gente não? E aí esse professor falou, o Flávio Augusto, por exemplo, quando ele começou a Wise Up, ele não sabia idiomas, não sabia inglês, e ele foi lá e fez isso tudo depois que ele foi aprender. Então, o que eu falei para ele que eu acho importante a gente começar o episódio pensando? Eu queria começar esse episódio pensando o seguinte, a gente como professor, a gente não tem um background de administração, de gestão, não sei o que lá. Só que a gente é muita emoção, assim. Eu sinto que nós, né, a classe, a profissão é muito voltada para a emoção, para o cuidado e tal. E aí a gente tende a olhar para empresários e endeusar eles e pensar: ah, não, aquela pessoa tem capacidade, aquela pessoa é capaz de lidar com tudo que acontece na vida dela, aquela pessoa é única e absoluta, é blindada. Só que o Pod Teacher é justamente o contrário, é para mostrar que mesmo aquela pessoa blindada tem muitos problemas no backstage, só que você não fica sabendo disso. Esses dias eu vi um vídeo no Facebook de um jardineiro, e eu gosto de ficar assistindo esses vídeos de limpeza, de jardinagem. Ele fez a jardinagem toda lá de uma casa, só que ainda ficou meio feio, porque a grama tava bem velha. Ele foi lá e pintou de verde. Aí o Diego falou assim: a grama do vizinho é sempre mais verde porque ele pinta. Exatamente. Então a gente começa esse episódio falando Verdade. isso. E aí eu já quero começar te perguntando: alguma vez, Elaine, você já sentiu como se outras pessoas parecesse que todo mundo era capaz de fazer aquilo, só você que não? Ah, sim, com certeza, né? Isso vem assim do comecinho, quando a gente é aluno de tá aprendendo inglês, ou tá aprendendo espanhol, vai aprender alguma coisa que a gente não domina, é a primeira coisa que a gente pensa, né? O outro é sempre maior do que eu, o outro sabe mais, o outro tem mais capacidade. E é engraçado você falar esse negócio do empresário, né? Que a gente sempre acha, não, o dono da escola da franquia onde eu trabalho pode muito mais do que eu, que sou mera funcionária ou mero funcionário. Quando eu comecei a dar aula numa franquia que o dono, gente, eu acho que ele tinha umas três ou quatro unidades, assim, e ele não falava inglês. Ele não falava inglês. Ele era administrador, alguma coisa assim? Tipo, ele Não, tinha formação? ele era administrador, né? Mas, assim, ele era business total, assim, Não, negócio mas ele de... tinha formação para ser. Tinha formação em administração só, mas ele não Porque o que falava eu tô inglês. vendo é gente que tem formação nada a ver, nem administração. Isso. Igual a Nath, que foi minha aluna da mentoria, ela mesma falou. A moça falou que a minha colega não era capaz de ter a própria escola, só que ela é veterinária. Como que ela é capaz e a menina que é professora não é? Né? Porque, tipo Então, assim, mas, se ela é, fosse administradora, beleza, mas é veterinária, o que tem a ver? e eu vou te falar, eu sigo alguns perfis no Instagram e, meu, tem gente que dá aula de inglês e tem 100 mil seguidores e a pessoa é formada, tipo, em engenharia química. E aí eu, Aham. com a minha bagagem aqui, com duas formações na área, com experiência, não sei o quê, quando eu comecei, foi esse olhar que veio, né? Eu falei, gente, como? Não, tem alguma coisa errada. Porque a pessoa não tem a experiência da escola, a carga que a gente carrega ali e tá fazendo acontecer. Então eu também tenho que conseguir. Aí entra nessa questão da gente acreditar na gente, né? Isso Sim. daí pega Mas muito. do sistema mostrar que a gente é capaz também. Porque eu lembro que quando eu comecei também, como mentora já, como professora eu tinha esses mesmos questionamentos, mas como mentora eu tinha um outro questionamento parecido que era assim: eu sou uma pessoa que de fato trabalhei na escola regular, na escola pública, 5 anos, eu fui
concursada, né? Daí eu também trabalhei na escola de idiomas, 8 anos, ali 9 anos, mais ou menos, e eu era já 100% autônoma quando eu comecei a ensinar outros professores. Só que eu via muito anúncio, muita gente dando certo, assim, do meu nicho, né? Pessoas que não eram autônomos e ensinavam a ser autônomos. E isso também me batia, porque eu ficava, se você não é autônomo, por que você tá ensinando alguém a ser? E é muito engraçado, porque também como professor, igual você falou. Agora que você falou, ainda lembrei mais ainda, tem muita pessoa que eu conheço que é muito grande, que de fato é formada em engenharia, não é formada em letras. E nem procurou ter de letras depois, né? Uma pessoa formada em outra coisa, nada a ver, fala horrores com toda a carga que ela tem e nunca fez a faculdade, nunca fez essa formação, assim, de fato, para entender. Então, aí tem alguma coisa muito errada. Qual que é o ponto? E aí, de onde você acha que tá vindo esse problema? Vamos discutir. Você diz da autoconfiança, da gente achar que a gente é capaz, é isso? Não, mais ou menos, dessas pessoas que não são formadas, de pessoas, assim, em tese aleatórias, darem muito certo, enquanto os professores, de fato, não dão tão certo assim. Pôr na ação, se organizar, acreditar em si, falar, não, eu vou fazer. Tem muita gente que, assim, vira professor de inglês porque gosta de inglês, né? E quem é leigo, quem não tá na área da educação e quer aprender, enfim, em geral, os alunos, acha assim, não, quem sabe inglês pode me ensinar. Só que não é por aí, né? Para você poder ensinar inglês, você tem que saber como fazer aquilo. E eu acho que essas pessoas que vêm, de repente, assim, sou formado, que nem você falou, em veterinária, mas eu vou, por exemplo, dar aula de inglês. A diferença do real professor e dessa pessoa é a autoconfiança, né? É o colocar a mão na massa. Eu até mandei um áudio para você. A gente estava conversando semana passada, quando eu estava enrolei 2 anos aqui, cozinhando para conseguir entrar na formação, justamente por conta dessa questão do momento. Você tem que estar no momento certo e você tem que conseguir estar aberta para falar, não, eu vou lá, eu vou colocar a mão na massa e eu vou tentar e eu vou fazer. Eu acho que a diferença está na atitude. A pessoa ir lá, arriscar e fazer. Tô com medo? Vai com medo mesmo, mas eu vou fazer. Porque o que a gente tem a perder, né? Você Mas eu vou tentar te começar falar, a coisa ali. sabe o que eu penso vindo do lado de cá? Para além disso, porque isso é o que vocês conseguem acessar, mas para além disso, o que eu acesso no backstage é que as pessoas que não são da área da educação, vê se faz sentido para você, mas as pessoas que não são da área da educação veem a educação somente como uma mercadoria e não como de fato um sistema de transformação. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque as maiores pessoas do mercado não são formadas nisso e elas começaram. Vou te contar uma história real aqui. Nunca contei isso também em nenhum lugar. Eu participei de muito mastermind. Quando eu comecei no marketing, eu fui a melhor aluna de um curso que eu fiz, fui convidada para estar no mastermind. Depois eu estava em outro. E ali foram, assim, 150 mil reais em masterminds e participando das mesas mais caras do Brasil com pessoas muito grandes. Então eu tive a oportunidade de aprender muito. Só que uma coisa me pegava demais. Desde o primeiro dia, eu lembro direitinho, que era o seguinte: todo mundo ali, todas as palestras, todos os comentários nos hot seats, todo mundo falava de uma coisa: como ganhar mais dinheiro. Beleza, um mastermind é para isso. Mas eu nunca vi ninguém falar da experiência do aluno em nenhum momento. E todas as vezes, tô sendo honesta, todas as vezes que eu sentei na mesa e que eu fiz algum questionamento pedagógico, as pessoas respondiam: pra que você tá falando disso? Por que você tá perguntando isso? Eu tenho monitor. Então, assim, não tem, de fato, não tô falando que são todas, mas as que eu pude conviver, a maioria delas não tem, de fato, uma preocupação na transformação do aluno e não tem, principalmente, até, Elaine, entendimento do que é uma transformação do aluno. Mas aí entra essa questão que eu te falei, a diferença de você ser professor e de você simplesmente estar ali, vou fazer um bico, eu vou fazer um negócio aqui, vou dar uma aulinha de inglês, vou fazer um negocinho aqui, né? O professor tá atento a isso, a experiência Isso que é o do aluno. problema. O professor, ele sabe o que é esperado dele. O marqueteiro, ele não sabe. Então, ele cria qualquer coisa, acha que tá bom demais, porque na cabeça dele tá. Ele não é educador, ele não sabe o que tá ali, o que ele tem que fazer. E aí, ele vai lá e vende. Porque, de fato, isso traz uma confiança maior para ele. Só que aí a gente tá aqui num problema sério. O professor que é professor de verdade tem noção do processo, tem síndrome do impostor, porque, como diz meu marido Diego, corretíssimo sempre, ele diz que só tem síndrome do impostor quem se importa. Quem que se importa? Professor. E aí a gente fica aí: não vou fazer porque vai dar errado, que ninguém vai querer, que nossa, ninguém vai gostar. Por quê? Porque a gente tem a preocupação real. Então você consegue enxergar que isso é um grande paradoxo e um grande looping de dar errado? Tipo, eu nunca consigo colocar isso em palavras, o que eu penso sobre isso. É muito louco, porque assim, tem um monte de gente que sente eu tenho vergonha de aparecer nas redes sociais, ou acha que eu não sei falar direito, coisa que o marqueteiro faz muito bem, né? Só que
o professor esquece que ele já dá aula, que, tipo, a galera esquece que já fica na frente da sala de aula lá, falando para um monte de gente. A gente esquece que o professor tem o dom da fala, tem o dom de lidar ali com o público, e se não tem o dom, se aprimora, tá ali fazendo isso na rotina, todo dia. Então, gente, a diferença é que a câmera, você vai pegar um celular, é só você vai olhar pra bolinha preta ali e você vai ser você. E você só vai falar. O marqueteiro não, né? Ele domina muitas vezes, né? Melhora a fala, sabe o jogo de palavra, que palavra usar, tal, não sei o quê. Eu lembro que até uma vez, acho que foi numa aula de formação, você falou, tem diferença. Quando a gente fala, clica aqui, aperte aqui e tal. A galera do marketing tem essa noção. Nós, professores, não temos tanto, mas está tudo aí o conhecimento pra gente acessar e buscar. E eu acho que isso trava muito, intimida a gente. Você vê aquela pessoa, mesmo que não seja formada na área, a pessoa falando, dominando, e você não. Você fica ali, ai meu Deus, a melhor do que eu. Só que muitas vezes você tem muito mais conteúdo dentro da bagagem do que aquela pessoa. E a gente só, de novo, a gente só vai aprender a expressar e mostrar o que tem dentro fazendo. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, você quer tomar o que tá aqui? Não, se você não sabe o que tem aqui. Eu vou te dar isso aqui e vou te obrigar a beber. Se você não souber o que tem aqui dentro, você não vai beber. Pra quem tá ouvindo no Spotify, estou segurando uma jarra. Então, se eu vir e falar, é água, Elaine, ó, olha a água, deliciosa, pura, vai te deixar hidratada, vai te deixar sua pele bonita, você feliz, você mais jovem, aí você bebe. Então, qual que é o maior problema também? Que é outro problema que vem desse mesmo ponto. O professor, ele tá muito acostumado, porque ele sabe o que é o processo de ensino-aprendizagem, ele tá acostumado com o próprio processo, ele acha que é óbvio para todo mundo que o processo é assim, então ele não fala o suficiente da transformação que ele causa, de como são as aulas dele, de como é o produto e não sei o quê, e por isso ele não consegue vender. E aí, o que ele acha? Que ele não consegue vender, ou seja, vender, quando eu falo vender, eu não tô falando só de infoproduto, tô falando também de captar aluno. Eu não consigo porque minha aula é ruim, vou melhorar minha aula, vou fazer um curso de didática. Eu não consigo porque meu material não é muito bom, vou comprar um material mais caro. Não é isso que vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida é você aprender a vender, de fato, e não a melhorar o produto em si. Eu não tô dizendo que o produto tem que ser ruim, porque também é uma questão, todo mundo me fala, você tá falando que meu produto é uma merda? Não. Eu estou falando que o seu produto, ele já é muito bom, mas o seu problema não tá aí. O seu problema tá em melhorar a parte que você vende. E isso também é uma questão muito séria. Então, eu vou retomar agora e vou perguntar pra você. De onde você veio? Qual que é o seu background? Conta a sua história aqui pra gente. Ó, eu comecei a estudar inglês, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu odiava inglês, mas eu fazia porque minha mãe me colocou no curso de inglês, então tinha que fazer, tinha que ir. E às vezes meus alunos falam, teacher, como que você aprendeu? Gente, eu não sei. A coisa foi rolando, eu caí muito naquela questão do adicionar o inglês à rotina. Faz um tempinho aí, né? A gente não tinha lyrics training, a gente não tinha um monte de recursos para aprender a cantar inglês com música. Então, adolescente, chegava da escola, sentava lá, ouvia, entrava no vagalume. Sim, eu também. O Justin Bieber, eu lá cantando junto com ele. Meu Deus, Justin Bieber, você ainda é mais novinha que eu, tô mais lá atrás ainda. E aí eu fui estudando, fazia lição de casa, quando tinha férias, minha mãe me mandava para ir lá na escola de idiomas fazer os cursinhos de férias que tinha, aí eu fazia. Várias vezes ficava só eu e minha irmã, porque ninguém ia, e a gente acabava tendo aula particular e por aí foi. Aí, fiz 17 anos, chegou a hora de decidir o que você vai fazer na faculdade. Falei, putz, meu número não é comigo, não tenho que escolher algo que não tenha número, nem conta. Mas eu já estava terminando o inglês, eu queria conseguir adicionar isso daí lá na minha formação. Aí eu falei, vou fazer relações internacionais. Aí eu vi lá, economia internacional, não sei o quê. Eu falei, esquece, sem chance, né? E aí eu tive uma professora, nessa época eu estava tendo uma professora de inglês, que ela fazia tradução e interpretação, e ela começou a me falar do curso, e eu fui fazer tradução e interpretação pela facilidade, porque eu pensei, eu não vou sofrer, já que eu tenho inglês. Eu não pensei na profissão, eu pensei no que seria mais fácil para eu conseguir chegar ao fim da faculdade, né? Aí chegou no final, né? Eu estava para me formar já. Falei, bom, ou eu vou ser professora, ou eu vou ser tradutora, ou eu vou ser intérprete. Não tem muitas opções ali, né? Falei, eu vou fazer um intercâmbio. Aí eu terminei a faculdade, fui fazer o intercâmbio, mas antes de eu viajar, eu estava terminando, estava no finalzinho do curso de inglês, eu acho, se eu não me engano. E aí um professor meu virou coordenador e ele falou, eu preciso de professor de inglês, você quer vir fazer a prova? E aí eu falei, putz, eu já tinha tentado fazer a prova para entrar nessa franquia várias vezes e eu não tinha passado. E eles usavam a mesma prova para todos os lugares, né, enfim, para todas as unidades. E aí eu mandava currículo tipo para bem longe da minha casa só para treinar a prova. E aí quando ele me chamou, eu já tinha feito a prova umas 5 vezes. Tá vendo, gente? Essa coisa da gente achar que a gente não
consegue, tudo tem recurso, você tem que pensar. Dá certo. Quando eu fui fazer a prova, eu já manjava, já sabia as perguntas, já sabia o que ia rolar, entendeu? E aí eu passei e virei professora na unidade que eu era aluna, né? E aí eu me apaixonei, eu falei, gente, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Aí eu dei aula durante 6 meses, e aí eu fui para os Estados Unidos, eu fui ao pair durante 6 meses, não fiquei 1 ano lá, fiquei 6 meses e vim embora. Quando eu voltei, a escola me chamou e falou, não, a gente tá aqui, e fiquei ali durante uns 3, 4 anos, até eu comprar meu apartamento. E aí eu comprei o apartamento, eu falei, putz, a renda de quem trabalha em escola de idiomas não é fixa, né? Então, eu dava aula ali em dezembro, um pedacinho de dezembro, recebi em janeiro. Só que as aulas voltavam só em março. Então, ficava janeiro, fevereiro, tinha que trabalhar março para receber em abril. Nossa. E aí, tipo, com a compra do apartamento, eu tinha o boleto lá, né? Não dava para falar, olha, Porque não vou você comprou pagar. financiado? Eu comprei financiado, eu dei a entrada, minha mãe me ajudou a dar a entrada, eu tinha dinheiro guardado, e minha mãe, acho que eu tinha uns 15 mil guardado, e aí minha mãe entrou com cheques lá, me ajudou e falou, ó, eu vou te ajudar, porque eu tô vendo que você tá ralando, juntando dinheiro, e depois você paga de volta pra mim. E aí bateu desespero, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer pra pagar essas prestações em janeiro, fevereiro, março, ainda tinha que pagar minha mãe, na época eu morava com os meus pais, né, aí eu falei, bom, eu preciso arranjar um emprego em escola regular, preciso conseguir entrar na escola regular. Só contar pra Só... vocês aqui rapidinho, antes dela continuar aqui, antes de começar. Esse episódio eu tava falando pra ela que quem trabalhou em escola regular tem uma realidade muito diferente. Você que tá ouvindo a gente que só trabalhou em escola de cursinho e já acha ruim, levanta a mão pro céu e agradece a Vocês Deus. estão no céu. Dá... Estão no E eu, céu. eu achava que a escola pública que era o problema, porque foi onde eu trabalhei. Mas ontem uma amiga minha tava falando comigo, assim, ela me contou coisas tão horríveis que eu comecei a achar que a particular é quase tão pior, ou talvez até pior, né? De fato, assim, o que estão fazendo com a educação? Depois da pandemia, eu não tive experiência de entrar numa escola como professora efetiva, né? Enfim, como professora depois da pandemia, mas parece que piorou muito. Então, se tava ruim na nossa época... Você não sabe, eu tava dando aula para Fundi 1 depois da pandemia, né? Eu tava com 4º e 5º ano. Mas isso é escola privada? É escola privada. Mãe reclamando que eu tava ligando o ventilador dentro da sala de aula. E ela... Por quê? Por conta do Covid, né? Eu falei, gente, eu não vou ficar aqui de máscara naquele calor, as crianças abaixam, porque as crianças não usam máscara, né? Abaixa, vai, volta, fala nessa cara assim, enfim. E aí eu falei, aí as mães mandando as crianças de shorts, numa temperatura de 20 graus, aquele tempo louco aqui em São Paulo. As crianças com frio, eu simplesmente falei, gente, ó, quem sente frio, próxima aula, traz uma blusa, porque por conta da Covid, não tem como a teacher deixar o ventilador desligado com todo mundo, com a sala cheia, tal, não sei o quê. Pumba, foi reclamação, porque eu queria fazer a filha dela passar frio, e eu não tava nem aí, e aí já foi no final, foi 6 meses antes de eu pedir as contas. Ai, cara, e como é que você recebeu essa reclamação? Esse dia então, uma menina falou pra mim, eu fui chamada pela direção da escola, eu fui demitida porque tinha um guarda-roupa atrás de mim na aula ao vivo com os alunos, e aí eles viram e falaram que o guarda-roupa tava ali, que era feio. Meu Deus do céu, gente, vocês não têm ideia, a escola, assim, é outros 500. A minha sorte é que nessa época eu tinha minha coordenadora maravilhosa, ela defendia muito os professores, né, então ela veio, conversou comigo, perguntou para ver o que acontecia, tal, e aí eu expliquei para ela, ela falou assim, tudo bem, a gente vai achar um artigo falando que tem que ter circulação de ar, tal, não sei o que, no ambiente. E aí a gente achou, aí ela mandou pra professora, pra mãe, e deu tudo certo no final. Mas assim, sabe, umas reclamações, pra que eu vou querer fazer a criança passar frio, gente? Você acha que eu, tipo, é uns negócios que não tem nada a ver, assim, sabe? E isso daí vai dando no saco, né? Quando você tá na escola regular, tem muito disso. Quando eu entrei na escola regular, que foi aí nesse negócio da compra do apartamento, eu não tinha licenciatura, eu só tinha bacharelado. E aí eu entrei às pressas na escola, a escola já estava uma semana antes de começar as aulas, porque a professora de inglês tinha viajado e não voltou mais, e aí a dona da escola já chegou e falando assim, ó, o horário é esse, você começa tal dia, e é isso, sem querer saber se eu podia, se eu não podia, enfim. Eu passei por uma relação muito tóxica, porque era escola pequena, as donas eram 2 irmãs, uma escola extremamente tradicional, abusiva, então a gente trabalhava muitas vezes sábado o dia inteiro e não recebia. Tinha eventos que a gente fazia com as crianças que chamava Festival de Inglês. E aí chegou um momento que não tinha mais professor de inglês na escola, eu fiquei do primeiro aninho até o 3º colegial com
todas as aulas, com todo mundo. E aí eu tinha que ensaiar as crianças. Além disso, eu era professora de música, né? Eu era professora de música também. Era terrível. Eu lembro que teve uma vez que a escola trabalhava com projetos, né? E aí teve um projeto que era sobre o planeta lá, e ela trouxe a música, acho que é Earth, do Michael Jackson. Gente, essa música tem tipo 10 minutos. E aí ela virou pra mim e falou assim: ó, você tem que ensaiar essa música com as crianças. Aí era do 6º ao 3º colegial. Você tem que ensaiar essa música com as crianças, porque elas vão descer lá no salão e todo mundo tem que cantar junto. Aí eu falei assim: tá. Mas como é que você acha que isso ia sair afinado? Você acha que isso ia dar certo? Porque eu não sou professora de música, eu sou professora de inglês. Olha aqui, olha o ponto aqui, minha filha. Ela virou pra você e falou o fim. Eu quero as crianças cantando bonito. Quem vai se virar pra criar o meio é você. Como pessoa funcionária, uma pessoa pensaria, perdão a palavra, foda-se, ela quer o fim, no dia as crianças vão cantar, não é da minha obrigação. Como que o professor pensa? Meu Deus, desesperei. Vou me virar e fazer essas crianças aprender. Cara, Elisa, eu tô com ódio. ficou maravilhoso, né? E você que teve que fazer. E eu que fiz. A Então, minha assim, mãe, eu fui na casa dela sexta-feira, eu tava falando isso no curso gratuito hoje. E aí, ela desorientada, como sempre, correndo de um lado pro outro, eu não entendi o que ela estava querendo. E aí, ela vira e fala: você tem Instagram? Eu literalmente trabalho com isso, né? Mas sim, olha só, eu tenho. Aí ela: porque eu preciso fazer essa flor. E era uma flor, uma borboleta, uma abelha, sei lá. Eram 3 coisas. E ele me mostrou a foto. Assim, a mulher mandou uma foto de uma flor com a borboleta que ela queria e vira pra minha mãe e falou assim: eu quero isso pra amanhã, que era um sábado letivo. Se vira pra fazer. Aí, isso era sexta-feira, 9 horas da noite. Minha mãe não tinha EVA, teve que comprar tesoura, comprar cola, comprar não sei o que, se virar pra descobrir como é que faz, pra fazer o caralho do negócio do jeito que a mulher queria, pra entregar pra ela no outro dia. Eu virei pra minha mãe e falei assim: olha, você me desculpa, mas eu tô achando um absurdo, porque assim, como que ela vira pra você do nada e fala que você tem que entregar esse negócio no outro dia? Você não vai levar, não? Aí ela virou e falou assim: como que eu vou chegar lá amanhã sem nada disso? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que falar aqui, que eu acho que só aqui no podcast que eu já vi alguém falando, de todas as obrigações implícitas que a gente tem quando a gente trabalha numa escola regular, porque ninguém fala isso. Quem é que te ensinou a ensaiar criança? Ninguém, é essa a questão. E ficou genial o negócio, porque eu pensei assim: Elisa, é isso que eu quero falar para quem tá escutando a gente, é professor e trabalha em escola de idioma ou escola regular. Meu, olha a quantidade de se virar em 30 segundos, as habilidades que florescem na gente, sei lá de onde que vem, na hora que o chefe pede para você fazer. E aí você fica achando que você não vai dar conta de empreender, né? Mas escuta essa história. Aí eu falei: não, tá bom. Aí nessa música, quem não conhece pode ver depois, tem os negócios, fica cantando, aí o Michael Jackson entra e tá rolando um back vocal, é uma loucura. Aí eu falei assim: eu vou fazer o 6º eu coloquei, tipo assim, do 6º ao 7º vai fazer essa parte desse back. Então aí eu falei assim: gente, vocês vão cantar esse parágrafo aqui. Aí eu ensaiava a música e aquele parágrafo com as crianças. Aí depois eu peguei o 8º, 9º, falei: ó, o 6º e o 7º vão cantar essa parte. Quando eles terminarem, vocês entram com esse refrão, com essa estrofe aqui. Aí beleza. E aí eu ensaiei eles, todo mundo separado. Eu não passei uma vez com todo mundo junto, porque não podia interromper a aula. Ela deu certo. E o 3º colegial fez ainda uma 3ª voz. E nossa, olha, aí juntou todos os professores no salão para filmar lá, não sei o quê. Eu com o negócio na mão, eu suava o sovaco, que nem falou essa luta. Eu fiquei suando. Eu falei assim: vamos ver no que vai sair. Ficou a coisa mais linda. Ficou maravilhoso. Pergunta se a dona veio me dar parabéns. Se ela veio, no mínimo, agradecer. Não veio, né? E a minha esposa, a Camila, eu conheci ela nessa escola, e aí ela falou: nossa, ficou incrível, tal, não sei o que. Os professores comentaram. Eu fiquei besta com o resultado de algo que eu consegui montar, que foi completamente assim... Meu, a gente não ensaiou uma vez junto. Eu ensaiei com as crianças de forma separada e deu muito certo. E ficou muito legal. São esses tipos de experiência que eu fui tendo dentro da escola regular que foi me ajudando a eu me validar, né? Óbvio que tem terapia aí por trás, mas assim, a gente
começar a enxergar as coisas que a gente é capaz e que a gente consegue fazer, Eu sabe? acho também. Eu acho A que gente não a olha para gente vê a isso. violência também que a gente passa em outros Opa, lugares. Sabe por quê? Eu opa. recebi uma pergunta, eu vou até abrir ela aqui na caixinha. Duas perguntas, foi ontem. Eu fiz questão de responder hoje. Uma delas perguntou assim pra mim, alguma coisa do tipo: ah, eu tenho muito medo, insegurança de estar trabalhando pra mim e tal, porque é instável. Ah, essa aqui, ó. O medo da incerteza. Na CLT, eu sei que mês que vem cai X salário, mas e como autônoma? Essa pessoa, ela foi minha aluna e ela mesma me contou no meio do ano que ela foi demitida do nada, do absoluto nada. Aí Chegaram a pra ela e falaram, estabilidade que não existe, né? Chegaram para ela e falaram, não quer. Ah, então, a gente não precisa mais do seu serviço. E ela me perguntou, olha, o medo da incerteza, porque na CLT eu sei que mês que vem cai meu salário, mas como autônoma. Ou seja, Elaine, eu acho que nem ela enxergou a violência que tem por trás disso. Eu acho que nem ela enxergou o abuso mesmo. Como é que eu vou te explicar? É como se fosse um relacionamento abusivo, sabe? Quando a gente não enxerga que aquilo não tá fazendo bem, e Ah, aí mas com já certeza. passou? A gente só enxerga quando a gente tem outra experiência, por exemplo. E aqui, outra pessoa me mandou isso também, que eu achei assim, cara, incrédulo, que incrédula. O que eu faço para acreditar que eu sou capaz? Porque eu sei que eu sou capaz, mas o medo me desespera. Você passa pela mesma coisa com seus alunos. O aluno acha que não é capaz de falar, de ouvir, de escrever, não sei o quê. E você acredita nele, e ele não acredita. Mesmo assim, você faz ele desabrochar. Só que qual que é o problema disso com a gente? E eu discuti muito isso no podcast com a Sara, e eu acho importante voltar. É a violência que a gente sofre, e a gente não percebe, e Eu vou ninguém te fala. contar, violência, eu vou te contar. Eu sou uma mulher preta, tava lá na escola extremamente tradicional, nananana. Comecei a namorar com a Camila. E a escola, como eu disse, pequena de bairro. E A eu Camila tirava trabalhava lá? foto. A Camila trabalhava lá também, ela é professora de matemática. E aí a gente começou a sair, de vez em quando a gente postava fotos, mas assim, não é foto se beijando, ela do meu lado, como se fosse uma amiga, a gente pegava a foto e postava no Facebook. Na época o Instagram não era do jeito que era hoje, né? E as crianças tinham a gente no Facebook, a gente tinha as crianças, tal, não sei o quê. Aí a dona me chamou de cantinho, num salão, na hora do intervalo, pegou o celular, me mostrou e falou assim: ó, Elaine, essa parte aí, gente, eu tava realmente, tipo, cega dentro do relacionamento abusivo, eu não enxergava nada, tinha medo, porque eu precisava do dinheiro, eu tava pagando apartamento, então eu tinha que ficar quietinha, porque eu precisava da grana pra pagar os boletos, né? Aí ela virou pra mim e falou assim: ó, tá vendo isso aqui? Tá tendo, as crianças estão começando a perceber você e a Camila aqui dentro. Eu acho melhor você apagar as fotos das redes, porque o pessoal tá começando a comentar. Elisa, o sangue me subiu. Eu tava formando meu lado militante na época, ele ainda não tava 100% concluído. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu peguei, excluí todo mundo da escola e continuei, obviamente, postando minhas fotos, né? Eu falei, bom, você que tá incomodado, você que vai sair. Não vou mudar por sua causa. Então, assim, tem o marido de uma ex-professora da escola que já saiu pedir demissão também. Enfim, ele era advogado e ele falou, a gente não tá milionário hoje porque vocês não querem, né? Porque de processo que a gente podia pôr nas costas dessas Deixa eu te pessoas contar, aí. quando eu entrei na escola, o meu cabelo era da cor dessa parede, rosa. E aí, no primeiro dia, a diretora virou pra mim e falou assim: você vai tirar essa marmota imediatamente? Eu não quero ver você assim amanhã nessa escola de novo. Porque não tem professor meu sujando a imagem da minha escola com esse negócio ridículo no cabelo. Se eu não deixo nem aluno aparecer assim, você tá achando que você é quem? E aí, um dia, pra parar de sujar roupa, eu comprei um uniforme, porque não tinha uniforme de professor. Era cento e sei lá quantos reais, eu nem tinha dinheiro, e não dava pra comprar, era só se todo mundo quisesse fazer. Então não tinha como eu ter um, porque eu tinha chegado por último. E aí eu comprei o de aluno. E aí ela não deixou eu entrar na escola e falou que eu não posso vir vestida como aluno, porque eu não sou um aluno e eu preciso me comportar e me dar o respeito como a professora que eu sou. E enfim, juntou tudo no xingamento do cabelo rosa, e aí virou uma grande confusão. Então era uma pessoa que ela era muito acostumada a cometer assédio moral mesmo. Só que, como era a minha primeira escola, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que estava errado, eu não sabia que eu podia falar alguma coisa. A gente fica com medo de ser mandado embora e E advertência. era escola pública, como que eu ia ser mandada embora? Só que eu fui humilhada muitas vezes. E aí tiveram alguns episódios, se alguém tiver me ouvindo, duvido, mas se alguém tiver me ouvindo e foi meu colega nessa escola, você vai lembrar disso. Todas as reuniões, módulo 2, né, que era no contraturno, era à noite,
noite, essas reuniões eram feitas pra xingar a Elisa. Eles já sabiam disso. Então eram 3 horas de reunião falando mal da Elisa. E aí teve uma reunião que ela xingou. Tipo, eu não lembro nem o que foi, mas ela falou que fez isso, que fez aquilo, que fez, olhando pra mim, me xingando, assim, descascando, como se estivesse falando com, sei lá, não sei com quem você falaria daquela forma, mas como se fosse com um aluno, sabe, daquela forma antiga. E aí, quando acabou, eu virei e falei assim, tá, só que não fui eu. Eu não vim na escola nesse dia. E aí ela foi abaixo. Ela caiu e continuou me xingando mais ainda, porque eu rebati, não pode rebater, né? Nossa, Então, assim, eu passei cada tipo de assédio nessa escola que eu vou te as falar. donas batiam na minha bunda, elas batiam na minha bunda, uma delas falou assim, ei, tá gordinha, hein? Batia na minha bunda. Elisa, durante a pandemia, eu já não tava nessa escola, mas a Camila tava. Camila tava lá dando aula, aqui tinha um decreto em São Paulo que não podia ir aluno de Fundamental 2, era só ensino médio que podia, com rodízio e tal, começar a voltar pra escola pra ter aula. E a Camila tava no 6º ano, começa a entrar as crianças do 6º ano na sala. A Camila toda desesperada, para, não vão entrar, até que aparece a louca da dona, bate no peito e fala, essa escola é minha, quem manda aqui dentro sou eu, não é o Dória, nem lembro quem era prefeito, o Covas, enfim, não é eu que mando, e as crianças vão ficar aqui dentro e assistir a aula sim. Gente, vou pedir Assim, uma coisa. eu tenho muitas histórias de escola, muito. Elas ligaram depois, quando eu, desculpa te cortar, na hora que eu saí dessa escola, eu entrei em outra, elas ligaram nessa outra escola, perguntando, falando mal de mim, porque tem uma comunidade no Facebook que era vaga para os professores, aí colocaram um tópico lá, qual escola não trabalhar? E eu fui lá e coloquei o nome da escola aí, que eu trabalhei, né, a primeira escola. Sim. E falei, gente, ó, acontece isso, a gente não recebe aqui, a gente não recebe ali, não trabalhem ali. Ah, elas estavam nesse grupo. E aí começou o maior barraco lá no Facebook. Apareceu uma outra professora, que eu não sei quem é, falando que já tinha feito entrevista lá, passou por preconceito, foi um negócio terrível. Elas ligaram nessa escola que eu tava trabalhando, mostraram tudo isso pra dona da escola e falaram assim, o que você acha dessa funcionária? A dona da escola me liga, meu coração veio até a boca, e ela falou, ó, mandaram um e-mail assim para mim, falando isso, eu quero saber a sua versão da história. E aí eu contei. Elas nem foram chamadas, elas que mandaram um e-mail. Elas que mandaram um e-mail. Essa escola, a última escola que eu trabalhei, uma escola construtivista, é uma escola meio que de esquerda ali, então tinha uma pegada diferente, né? Então aí a diretora me acolheu, me ouviu tal, e ela falou, você fica tranquila, você tá dentro da sua liberdade de expressão, né? Você pode falar o que você quiser, onde você quiser. Ela era psicóloga, né? Ela falou, não tem problema algum, só que se você tiver alguma questão com a escola, você fale diretamente comigo. Então, assim, são abusos e abusos e abusos e abusos, e é pai reclamando, e aluno achando que paga seu salário, como já falaram para Camila várias vezes, ó, eu tô, principalmente no particular, né, ó, eu tô pagando o seu salário, então você tem que fazer o que eu tô mandando, e aluno nenhum paga seu salário, professor. Quem paga seu salário é a escola, você é contratado pela instituição. Se esse aluno sair da escola no mês que vem, a escola tem que continuar te pagando, entendeu? Então, o aluno não é chefe. Eu tenho isso para mim, assim, hoje dentro do meu negócio. Quem manda sou eu, não são os alunos. A regra é assim, funciona assim, assado. Eu falei isso no último pod-teacher. Eu falei assim, se for para eu ficar obedecendo, eu saio da escola para quê? Eu troquei um chefe por 30? Isso não faz sentido. Não, que loucura. Não é assim. Eu acho que a gente tem... Não, cara, eu adoro pod-teacher, simplesmente. Eu acho que aqui é o único lugar que eu já vi gente falando a verdade, e eu juro por Deus que se eu tivesse isso aqui na época que eu tava na escola, eu tinha me virado muito melhor. Porque eu tinha como saber que tem outras pessoas passando por isso e que não é certo. Ninguém nunca me contou naquela época. Eu acho que é necessário o professor ter voz, a gente falar, a gente ser ouvido. É importante. E eu vou falar outra coisa para você aqui. Vamos lá, vamos pegar questões militâncias, né? Mas vamos lá. Quando a mulher começou a trabalhar, né, começou a ter questões aí. Quando as pessoas começaram a ter direitos trabalhistas, isso aconteceu por meio de comunidade. Ou você acha que o direito trabalhista ia vir por uma pessoa brigando? Ia vir por uma coisa acontecendo? Não, a gente conquista direitos a partir de comunidades. Por isso que existem os sindicatos. Então, o que acontece? Eu sinto que o professor autônomo, aliás, que o professor na escola, principalmente o de inglês, espanhol, que são matérias que, como ela tem menos turma, tem menos professor, né? Então, tem 3 de inglês,
de português, 3 de matemática, 2 de química. E é 1 de... extremamente desvalorizada. Posso só te contar mais uma coisa que aconteceu Pode. comigo, né, dentro dessa escola? E quem tiver mais histórias, manda lá na minha DM, porque eu gosto de saber que tá revoltada. Nossa, pode me chamar, eu vou escrever, dá para escrever um livro, dá para escrever uma série de 7 livros. Chegamos no fim do ano, conselho de classe. Vamos ver quem passa, quem não passa. Era ensino médio. As crianças, assim, se você ficasse em 3 matérias, você reprovava, né? A 4ª matéria era inglês. Chega a dona lá, português, geografia, sei lá, história, inglês. Detalhe, todos os professores no conselho, eu lá anotando, não sei o quê, e aí como é que a gente vai fazer? Aí, ó, vamos tirar inglês, que inglês não é importante, não. Próximo. E chamou outro nome. Mesma coisa comigo. Eu virei. Vocês vão passar os piores alunos possíveis. Sim, sim. Aí eu falei pra Camila, chegando em casa, né? Eu falei assim, tá escrito trouxa na minha testa, né? Eu sou uma palhaça. Eu ficava tão revoltada na época que eu falava assim, o professor, ele é um artista, tá? A gente entra na escola, a gente finge que é importante aprender, os alunos fingem que estão aprendendo, a gente finge, você fica fingindo. Você é uma atriz, é um ator, você fica fingindo que tá rolando ali. Porque quando chega no final, as crianças têm que passar, o inglês não é importante. E aí eu ficava revoltadíssima, porque assim, como que inglês não é importante? Você vai fazer uma entrevista, ninguém vai pedir para você a fórmula de Bhaskara. Eles vão querer saber se você fala inglês. E aí dentro da escola, a matemática é algo extremamente valorizado, muito mais que inglês. Tinha recurso suficiente para que você fizesse aulas de inglês assim, do jeito que você queria? Tinha, mas me dava muito trabalho. Que gosto que eu tinha de fazer? Se eles não iam te valorizar de qualquer maneira, né? Não. Cara, não, eu falei então isso fazia o que dava. quando eu falei isso hoje na aula. Eu acho que um ponto que é muito importante que ninguém fala é o quanto você se sente útil no seu trabalho. Se você tem um trabalho que você se sente inútil, que você sente que você tá ali à toa, não sei o quê, você começa a perder a vontade de viver, sabe? Nossa, eu falei disso na terapia esses dias, que eu falei que eu tô descobrindo o prazer de trabalhar agora, hein, gente? Tipo, tem 2 anos, eu quase tive um burnout, agora depois da formação, foi durante a formação que eu comecei a sentir esse feeling, ai, que gostoso, deixa eu fazer, foi durante a formação. Aí eu levei pra terapia, e aí a terapeuta falou, acontece que a gente entra, a rotina, essa coisa tóxica, engole a gente de um jeito que tira o brilho e o gosto do trabalho. Eu não lembrava, semana passada que eu falei pra cá, eu falei, gente, agora eu tô sentindo o prazer e a alegria que eu senti quando eu comecei lá atrás, no meu primeiro semestre na escola de idioma, aquela paixão do ensinar. Depois de, gente, 15 anos, porque tem 15 anos que eu sou professora, agora eu tô voltando a sentir isso, porque eu empreendi, porque com você, com a sua ajuda com o curso, com a formação e tudo mais, eu tô conseguindo, nossa, viver o meu ambiente mesmo, porque a gente não tem ideia. Que você tá fazendo, né? Exato, tem um propósito. Eu li isso hoje aqui, eu salvei, porque eu sabia que tinha a ver com esse Pod Teacher. Quando eu sei quem é a pessoa que vai no Pod Teacher, sabe? Eu vejo referências antes, eu lembro dela, eu falo, vou salvar. Eu li isso aqui e eu lembrei de você dessa história. Escuta, a fadiga da Mia Couto, esse verso. A fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de rotina e de vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito, o que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. Eu sinto, honestamente, que quando eu trabalhava na escola, eu vivia assim. Eu não vou falar isso da escola de idiomas, porque apesar das dificuldades que eu tinha lá, de ganhar muito pouco, do método ser engessado, etc, etc, eu ainda via propósito no que eu fazia. Mas quando eu estava na escola regular, não. E a gente falou bem disso antes de começar o Pod Teacher de hoje. Só quem trabalhou na escola regular sabe o que é estar numa escola regular. Não é a mesma coisa, gente. Vocês não têm noção do tipo de trabalho, do tipo de perrengue que você passa numa escola regular, sabe? E a frustração, né? A frustração. Porque eu dei aula durante 4 anos em escola de idiomas antes de precisar entrar na regular. Então, quando eu cheguei na regular, eu falei, ai, que legal, eu já sei um monte de coisa, vou fazer os games que eu fazia lá na escola de idiomas, tal, não sei o quê. Gente, não é assim. É tudo extremamente diferente. É um monte de criança, adolescente, burocrático, sim. Você tem que preparar a aula de um jeito... eu não tenho nem palavras para descrever. Mas é muito diferente. A disciplina, que é algo que você falou hoje lá na aula ao vivo do pessoal do Teacher no País das Maravilhas, você falou assim, nossa, tipo, a disciplina é algo que me tirava
tirava do sério, gente. Eu chegava em casa exausta, coisa que não acontecia na escola de idiomas. Na escola de idiomas, você tem lá 10 alunos dentro da sala, tá todo mundo nivelado, bonitinho. Provavelmente você tá no ar-condicionado. Você não tem que berrar, pedir pra sentar. Enfim, é outro mundo. Escola regular é outro mundo. É outro mundo. Eu juro pra vocês, é outro mundo. Quem nunca trabalhou numa escola regular, vocês não têm noção do que é. Gabi, sabe a Gabi da sua turma? Sim, ela sim, contou no último podcast que ela participou, ela falou assim, Elisa, eu fui convidada por uma amiga que ela não pôde ir, e aí ela me pediu pra eu ir no lugar dela. Eu fui um dia, eu nunca mais voltei, e falei pra ela, se você precisar, não me chame, eu não piso aqui de novo. E a Gabi trabalhou em escola, assim, não uma escola de idiomas bem difícil, depois de contar a história direito, mas uma que pagava 5,60 a hora pra ela. E ela falou, eu prefiro aquilo do que voltar nessa escola. Então, assim, de fato, é maçante. Eu quero que você pare, você que tá me ouvindo, para agora um segundo. Lembra como era a sua escola quando você estudava? Você lembrou? Pronto. Agora lembra estar do lado do professor naquela época. É muito pior hoje em dia, vou te dizer que é. Depois da pandemia piorou consideravelmente. Só imagina em celular dentro de sala de aula, só pensa nisso. Pensa no inferno que é. Você tá disputando atenção com o Instagram, como é que você vai ganhar? Como é que você vai ganhar? O aluno quer olhar pro colega, pro amigo, pro WhatsApp, vai querer prestar atenção no que você tá falando, ele já não queria prestar atenção antes. Gente, eu não volto nunca mais. Eu vi um artigo, agora eu vou ter que achar, porque senão eu vou ficar aquela pessoa que cita coisas que não existem. Mas eu vi um artigo, até foi na época que a Jordana fez o Pod Teacher comigo, ela me falou e eu fui pesquisar sobre quantas pessoas voltaram, tipo, necessitadas de... Elas vieram diferentes depois da pandemia, porque elas vieram mais agressivas, mais necessitadas de gente. Eu acho que, principalmente fase de crescimento, uma criança, um adolescente ali, que tá nessa fase, não estar convivendo com outros da mesma idade, realmente causa uma perda cognitiva e outros problemas, né? E aí eles acabavam, eu vi falando que as pessoas estão cada vez mais indisciplinadas e sem noção do que é tratar o outro. Isso. Então, quem sofre com isso? O professor. Inclusive, eu vi um negócio mentira, semana passada, de uma professora falando que teve uma briga lá na escola, ela foi processada porque uma aluna, não lembro se era uma aluna ou um aluno, alguém, né, uma criança falou que ela se dirigiu a essa pessoa pelo gênero errado, por exemplo, e aí essa pessoa humilhou a professora de uma forma bem grotesca, e depois processou por ter tratado ela assim, e os alunos tudo repudiando, e o negócio virou um negócio gigante. E, de novo, eu entendo a causa, mas não a forma como é feito. Exato. E o cancelamento veio e isso prejudicou a carreira, a saúde mental, a vida da mulher, porque é uma pessoa que tá ali do outro lado. E eu acho que as pessoas estão cada dia menos enxergando a pessoa que tá ali do outro lado. Então, tá sendo cada vez mais difícil para o professor da escola regular. Vou ser bem sincera, ó. Eu saí da escola em 2021. Eu tomei a decisão de que não dava mais para eu continuar dentro da escola. Foi bem depois da pandemia. Eu comecei em 2020 a fazer faculdade de psicologia porque eu não queria ser mais professora de inglês. Eu queria fazer nutrição pela mesma razão. Eu não queria. Eu falei, eu não quero. E eu aprendi muito. Eu ganhei um outro olhar em relação à psicologia por conta dessa última escola que eu trabalhei. E eu falei, eu vou fazer. E aí veio a pandemia. E aí foi 2020 com a pandemia, faculdade, escola, aquela loucura. Quando chegou em 2021, eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Porque a gente começou a voltar para a escola. A minha escola ainda, assim, era uma escola que tinha noção, sabe? Que nem a gente ficou 2020 inteiro trabalhando online. A escola não foi tão abusiva quanto a primeira. Mas os pais era muito difícil. Era uma escola mais ali de média alta, né? Então a galera pagava, então era terrível, assim, nesse quesito. E eu falei, bom, não, eu preciso dar um jeito. E aí eu falei, vou voltar a dar aula particular, porque eu comecei a dar aula particular, esse é o maior arrependimento, eu me rasgo por dentro. Em 2014, eu comecei a dar aula pelo Zoom, online. Comecei o canal do YouTube. Eu dava aula, mas era presencialmente em 2014. Não, eu comecei já no online aqui. Eu falei, não, esse negócio de internet vai virar, eu vou investir nisso. Consegui aluno, eu cheguei a ter uns 3, 4 alunos. E aí a demanda nessa escola super abusiva aumentou, porque a professora saiu, as douras me ofereceram mais aula, eu precisava de grana para pagar o apartamento. O que eu fiz? Fui borrar. Parei, falei, não vou dar mais aula particular online. Era para eu estar, sei lá onde agora, entendeu? E aí eu parei. E aí, no meio desse negócio da psicologia, em 2021, eu falei, não, eu vou retomar as aulas, eu vou começar a falar para todo mundo aqui das aulas particulares, eu já te seguia nessa época, e eu vou montar meu caixa, vou me organizar, porque no fim do ano eu quero sair da escola e eu vou viver de aula particular. E aí foi um ano terrível, assim, eu dava aula, primeira aula era 7 horas da manhã, eu ia das 7 às 11, das 11, meio-dia e meia, eu me almoçava, me trocava, ia pra escola, ficava na escola da 1
1 às 6, chegava em casa às 7, ia das 7 às 10. Eu trabalhei muito esse ano, muito, um negócio insano, porque eu queria montar minhas turmas, minha, né, cartela ali de clientes, de alunos para poder sair da escola. Foi terrível. Chegou no meio do ano, eu tive que trancar a faculdade, fiz só 1 ano e meio de psicologia. Chorei muito, sofri demais, porque eu tava gostando muito, mas eu não tava dando conta de fazer a faculdade no meio de tudo isso daí. Aí eu falei, eu tenho que parar, porque eu não quero fazer a faculdade desse jeito, eu quero fazer certo, né? E aí eu parei, chegou no fim do ano, pedi demissão. Já tava com Eu quero fazer um adendo aqui. Você falou que tava trabalhando e tal, um monte de escola, um monte de turma, um monte de coisa, porque você queria fazer sua cartela para sair. Mas hoje mesmo, durante a aula ao vivo meio-dia, você falou, a gente é muito doido, porque a gente acha que vai todo mundo sair ao mesmo tempo. Sim. É por causa disso que você falou? É por conta disso, porque eu falei, não, eu tenho que ter pelo menos X número de alunos aqui para eu poder pedir demissão, para eu ter certeza de que eu não vou perder, que eu vou ter o meu salário, eu vou ter uma continha ali, porque eu cheguei no fim do ano, com tanto aluno, eu tirava mais particular, eu ganhava mais com aluno particular do que o salário que eu estava recebendo na escola. Mas a gente ainda tem aquela questão, não, mas aí vai sair todo mundo. Então, aí eu saí, né? Aí foi aquilo. Gente, façam terapia, obrigada, principalmente se o professor tem que fazer terapia. Foi 2022, com muito medo. Eu com os alunos ali, eu levava para terapia, porque quem é psicólogo tem isso também, né, gente? Não é a CLT, CAT, tem um atendimento ali 1 a 1 e vamos, né? E aí eu falava para minha psicóloga, eu falava, eu tenho medo, mas e se eu perder? Saía um aluno, nossa, eu ficava desesperada, porque um aluno cancelou comigo. E essa fala, nossa, sim, e não faltava. E a Camila empreendeu também, então a gente veio meio que junto, ela estava na escola e aí ela queria abrir o estúdio de Pilates, e eu naquela agonia, meu Deus, mas se ela empreender, vai ficar as duas empreendendo, tipo, e se todo mundo cancelar de tudo, entendeu? Cara, eu quero... Gente, escuta o que ela tá falando, pelo amor de Deus, eu também tive meus pensamentos, vamos parar de pensar de forma lógica. A minha psicóloga que falava isso pra mim. A minha falou isso pra mim também. Como que você vai ter 20 pessoas, 15 pessoas de uma hora pra outra? Tem chance? Sair não tá te invalidando. Os riscos da gente ser mandado embora é muito maior do que 20 pessoas cancelarem com você. Meu avô falando sobre acidente, ele falando assim, é muito mais fácil você ter um acidente de carro do que de avião. Por que você tá com medo? Sim, é lógico que ele tá falando também. Só que a gente foi assim? Por insegurança. Ninguém falou pra gente que, não, isso é loucura. Ninguém virou, vou falar a verdade, ninguém virou pra você e gritou, para de ser doida. Porque a ideia é essa, para de ser doida, sabe? E a minha gritou pra mim, minha psicóloga, eu lembro, que eu falei pra ela e falei assim, era Thaisa o nome dela. Falei, Thaisa, pelo amor de Deus, se eu perder todo mundo, o que você faz, Thaisa? Você é autônoma, como que você pensa? Ela falou, Elisa, há sempre espaço no mercado de trabalho para quem ama o que faz, para quem é bom no que faz e faz com amor, e ama o que tá fazendo. E vai arrumar gente. Aí eu falei, você não fica preocupada se sair um monte de paciente? Ela, não, vai vir outro. E aquela forma como ela lidava me incomodava ao mesmo tempo que me inspirava. E eu falei, eu realmente acho que eu tô ficando louca. Porque eu tô com medo de perder 32 pessoas de uma hora para outra, que na época tinha 32. Eu falei, como que isso vai acontecer? Eu acho que muito professor que tá ouvindo a gente provavelmente tem o mesmo pensamento. Ah, não, mas se eu for autônomo e se sair todo mundo? Cara, para de ser Não doido. vai, gente. E se você for mandado embora? Agora eu jogo essa pergunta. Se você for mandado embora? É muito maior a chance da gente ser mandado. Isso que me fez sair da escola. Isso daí, esse pensamento, assim. Tem muito mais chance de... Porque nessa escola que eu fiquei, eu entrei para dar aula para 4 turmas e reduziram. Durante a pandemia, eu fiquei com 3 turmas, porque uma turma fechou. E a chance de eu ter 2, de acontecer mais alguma coisa e reduzirem ainda mais meu salário, eu ia ter aquele monte de trabalho que eu tinha com planejamento, porque minha coordenadora, ela corrigia cada vírgula do planejamento na sexta tarde, por isso, e eu tinha que arrumar no sábado e no domingo, entendeu? Então, assim, eu ia ter o trabalho, a mesma quantidade de trabalho, a mesma cobrança, ia ganhar menos e ainda tinha o risco de ser mandado embora. Eu falei, se eu tiver os meus alunos, podem cancelar 1, 2, 3. Gente, ó, esse mês que passou, 3 alunos pararam de fazer aula comigo. Eu fiz o meu lançamento direitinho, do jeitinho que aprendi lá na formação, gente, foi tudo errado, porque eu coloquei bem no meio do feriado, jurava que ninguém ia vir, eu jurava que ninguém ia vir, tipo, fechar a matrícula na nada. Entraram 3
alunas, faltava meia hora para eu fechar as matrículas, entrou uma aluna, já fez o Pix, tudo direitinho. Eu fiquei assim, de boca aberta, porque Uma pergunta entrar, aqui. As meu, pessoas saíram em vista das que entraram. As que entraram estão mais alinhadas? nossa, muito mais, né? Porque estão dentro da minha, entre aspas, campanha, da minha persona, eu ajustei minha fala, eu ajustei tudo. Então, quem tá ali é porque realmente se identificou comigo, né? Quem já tava, Muito isso. Sabe pra quem eu falei isso? é Pra Ju Gargães. Eu não sei se você conheceu. Foi uma aluna que eu tive da formação, da mentoria também. Ela, assim, desesperada. Elisa, pelo amor de Deus, eu perdi um. Aí, na semana seguinte, ela, meu Deus, eu perdi mais um. Tipo, ela tava a ponto de ter um troço. Dava pra ver. E aí, depois ela virou e falou assim, Elisa, eu consegui um. Aí, 2, 3, 4, 5. Eu lembro que ela conseguiu, isso, tipo assim. vem. E aí ela falou, que engraçado, né? Agora é muito mais gostoso de dar aula, porque esses alunos que eu tenho são, de fato, as pessoas que eu queria desde o começo. E aqueles que saíram estavam errados. Ela falou isso no Pod Teacher dela, porque ela participou da primeira temporada. E eu acho importante a gente mencionar isso aqui. Uma questão que você me lembrou aqui é que todo mundo me pergunta o seguinte: ah, não, mas se eu nichar, eu não vou ficar sem ninguém? Tipo, eles pensam, as pessoas pensam que se eu escolher uma persona, um nicho que eu quero trabalhar, então eu estou excluindo os outros, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas que eu posso atender. Quando é o contrário, você está se tornando especialista naquela pessoa que é de fato aquela que você quer, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que ninguém enxerga, ninguém entende, e é necessário a gente trazer. Você viu hoje no curso gratuito, tinha gente que eu perguntei, você dá aula de quê? Português para estrangeiros, inglês, espanhol, italiano e francês. Meu, como você prepara uma aula de cada um? Como você tem um aluno de cada idade? Dor de cabeça que é esse o seu negócio? Então, sim, a gente nicha, mas não, a gente não tem menos alunos por isso. Pelo contrário, a gente tem mais alunos e são mais alinhados, né? Com certeza. A gente trazer. E assim, aí, né, em 2021, empreendendo, tal, aquele medo, vão cancelar, eu vou ficar sem dinheiro, o que eu faço? Por isso que a gente tem que montar a reserva, gente. Monta a reserva bonitinho, entendeu? Deu algum chabu, você tem uma graninha ali, você tem de onde tirar a graninha. Aí, eu fui trabalhando isso na terapia e eu fui entendendo que quando a gente empreende, você vai dar sua aula, existe um fluxo, é um fluxo. Para sempre vai ter esse ciclo de entrar e sair, entrar. É isso que faz a coisa girar. Por isso que você tem que vender sempre para as mesmas pessoas, viu? Como eu aprendi a lição lá na formação. Tá Entendeu? vendo? Essa aqui ela ganhou estrelinha, tá? A coisa faz. Isso é o negócio, isso é o business. Você não vai ficar para sempre com o mesmo aluno. Quantos alunos a gente já não teve e deixou de ter? Né? Isso daí faz parte. E aí você começa a entender que esse entra e sai faz parte da vida. Tudo é assim, tudo tem esse fluxo. E aí eu fui me acalmando, e aí eu fui vendo. Hoje eu tô bem mais tranquila. Hoje eu já sei qual que é o meu diferencial. Ano que vem eu vou voltar para minha faculdade, tranquila, linda, com os meus horários aqui arrumados, separando o horário que eu vou estudar, sem precisar ser na loucura, naquela coisa que eu tava. É isso, assim, a gente tem que entender que nunca vai ficar sem, não fica sem, porque é um fluxo, entra e sai. O dinheiro é assim, né? Por exemplo, eu comprei o planner da Teacher. Eu te dei e falei, leva meu dinheiro porque eu preciso disso. Eu te dei, eu te paguei, você me deu o planner em troca. Com esse dinheiro que você recebeu, você vai fazer uma outra coisa. E esse dinheiro vai circular. É um fluxo que não para. É isso. É sempre assim. Eu penso em falar a mesma coisa. E outra coisa, até você pensar nisso, porque eu tava te pensando nisso e esqueci o pensamento. Eu fico pensando, quando a gente se questiona muito sobre ter dinheiro mês que vem, todo mundo sair, não sei o quê. O dono da escola não pensa isso? Será que você acha mesmo que o dono da escola é tão absoluto que ele não pensa isso? Que ele é tão absoluto e tão certo das coisas que ele tem? Pelo amor de Deus, eu trabalhei numa escola, eu tava contando pro Diego esses dias. E o Diego estudou nessa escola, mas bem antes de eu trabalhar lá. Uma franquia. O cara nunca me pagou, sabe? Era R$10 a hora, ele não me pagou. Ele nunca tinha dinheiro, ele não tinha educação financeira nenhuma. Pagava silicone pra mulher dele, comprava carro no fim do ano, mas não me pagava. Então, quando a gente fica nessa de, eu não vou ter, e você acha que o dono da escola tem? Não, muitas vezes ele também não sabe se vai ter dinheiro no mês que vem, só que ele finge melhor que você e você acredita. E agora aqui uma coisa que eu vou falar, que a gente já tá caminhando pro fim, que eu tô tomando muito seu tempo, mas eu quero falar que você falou da reserva de emergência, até anotei para lembrar. Essa questão da reserva de emergência, ela é feita a partir da precificação correta, que é o que eu ensino vocês. Eu sou uma pessoa muito conservadora com relação a dinheiro, somente, só com essa parte. Mas eu sou muito. Então, eu tenho muito medo de, não tem dinheiro mês que vem, ano que vem, me desespera a instabilidade financeira. Eu não sou louca da cabeça, eu sei o que eu tô fazendo. Então, quando eu montei a precificação, foi pra gente pensar reserva de emergência, investir em equipamento, investir em curso. É você ter noção. E hoje, você viu que eu trouxe uma coisa nova no curso gratuito que eu nunca tinha falado antes, porque faz parte da metodologia
psicologia da trilha agora, que é a nossa pirâmide, que é Uhum. justamente a gente pensar o negócio de forma diferente. As coisas estão mudando, a gente precisa adaptar. O que eu acredito hoje que tem que ser, eu vou chamar de pirâmide da estabilidade. 60% ali, né, a sua base, ela é formada de aulas ao vivo em grupo. Por quê? Porque o pessoal vai pagar todo mês. Esse dinheiro tem que ser capaz de pagar o seu salário, por exemplo, que daí já é garantido todo mês. Você tem contrato com essas pessoas, elas precisam te pagar. 25% ali, suas turmas híbridas. Você já começou a aplicar isso, turma híbrida? Não, eu não tenho turma híbrida ainda. Mas você tem essa vontade? Não sei. O lançamento acabou de acabar, então eu tô aqui organizando ainda para pensar como é que vai ser ano que vem. Mas é uma possibilidade, né? Porque por conta da faculdade acho que seria uma boa opção essa questão da turma híbrida. A Sara deu muito certo, ela falou no Pod Teacher dela, e eu acho que é uma coisa pra gente pensar, igual eu falei, as coisas estão adaptando muito rápido, estão mudando muito rápido, Sim. a gente tem que adaptar o quanto antes a essa nova realidade. Turma híbrida é uma coisa legal, é que garante A gente ali ganha tempo, né? Sim, ganha tempo, Essa é a ganha. questão. É parar de ficar dando. Cara, quantas vezes você deu a mesma aula esse ano? Nossa, várias. 50 no mínimo. Essa é a ideia, você parar de dar a mesma aula, condensar aquele conteúdo em uma aula só, entregar para o aluno e fazer ao vivo só o que precisa ser feito ao vivo. Uhum. Valoriza mais a sua hora também. E aí a última questão, a última parte da pirâmide são os 15% que vem de fato dos infoprodutos, que aí já é uma parte mais instável, mas se você tem o planejamento direitinho, ele tá no link da bio, cai uma venda ou outra. Tem lançamento, faz um caixa maior e assim por diante. Então assim, instabilidade mesmo, gente, é um mito. Que a gente só fala disso porque a gente tem medo. Mas dá para ser estável sim como autônomo e dá para ser bem melhor do que estava na escola. Agora eu vou te fazer perguntas, outras perguntas aqui para a gente caminhar para o fim. Quando você começou, antes de você entrar na formação, você tinha dificuldade para captação de alunos ou como você começou como uma autônoma, assim? Como é que era para você? Então, na verdade, eu não tinha direcionamento nenhum, né? Eu acho que ainda hoje o mais forte é o boca a boca, o que reforça o que você falou lá da sua psicóloga. Quando você faz um negócio bem feito, você tem espaço, né? Então, eu divulguei no grupo do prédio, gente, ó, tô com valor tal aqui no prédio, quem for morador é X valor. Comecei a colocar no Instagram do jeito que dava, e aí o pessoal que me conhecia, né? Ah, essa professora é boa, ex-aluno, parente, amigo, foi divulgando um para o outro ali no meio das redes e fui formando, mas eu não tinha noção nenhuma do que, por exemplo, de algo que você com certeza ensina lá na trilha, né? Do que é conteúdo topo, meio, fundo de funil, o que postar, como postar. Eu não tinha noção do que é intencionalidade dentro das redes sociais, dentro da divulgação do meu trabalho. Eu sei que eu sabia o que era intencionalidade na sala de aula, na hora de planejar, beleza. Agora, eu não tinha ideia do que era tudo isso. E aí, depois da formação, cada story que eu coloco tem uma intencionalidade. Então, tem um porquê, tem um motivo de eu estar fazendo aquilo. Acho que a palavra é estratégia. Depois que você coloca estratégia na coisa, a coisa funciona. 3 pessoas entraram nessa turma que eu abri, porque durante o feriado, porque eu nem... Depois que estava tudo gravado, tudo feito, que eu vi que eu tinha colocado no meio do feriado. 2 pessoas eu não conheço. Uma é uma ex-aluna, 2 eu não tenho ideia, tipo, quem são, vieram do Instagram. Um monte de seguidor tá chegando de Instagram, no Instagram, assim, dentro da minha persona. Eu não sei quem são essas pessoas. Então, eu vejo o resultado agora nessa questão da estratégia, sabe? Quando você tem a estratégia de direcionamento, é outra história. Você não fica ali gravando por gravar. Você sabe o que você tá fazendo. Eu fazia os treinos muito sem saber também, e eu ficava revoltada, assim, como é que os outros estão vendendo e eu não tô, se eu tô fazendo também? É porque eu não sabia o que eu tava fazendo, não tava fazendo de qualquer jeito. Eu falava, E aquilo, né? A gente fica achando, ai, não tá bom o suficiente, ai, eu não tô falando direito. E às vezes seu conteúdo é maravilhoso, só que você não tá sabendo expressar, você não tá conseguindo, você não sabe passar aquilo. Saber passar é a essência de tudo. Tem que saber o que você tá fazendo, né? Por quê? Porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exato. É o gato de Cheshire sempre. Eu acho que meio que você respondeu as perguntas, porque eu ia perguntar isso. Como que era a captação de alunos antes, como é hoje, e
Duas, então, para a gente finalizar. Uma delas eu quero saber, vamos condensar em uma só. Para o professor que está começando agora, às vezes ele já tem aluno particular, ou às vezes não, mas ele está flertando com a ideia de ser autônomo. Só que ele acha que não é possível porque é instável, incertezas, e porque é muita coisa para fazer. Ai, nossa, eu não sei ser meu próprio chefe, eu não sei o que eu tenho que fazer e tal. O que você diria para essa pessoa, assim, conselhos de alguém que teve que passar por toda essa situação? E contando um pouco de como tá a sua vida hoje, assim, o que você poderia fazer para incentivá-lo? Gente, eu enrolei muito, como eu falei, para entrar na formação com a Elisa. Fiquei namorando ela aqui 2 anos no Instagram. Eu lembro de você lá. Eu ficava aqui, ó. Quando você entrou, eu não acreditei. Falei, não é Eu possível. vou, não vou. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que estar realmente aberto a fazer, sabe? Você tem que estar disponível, porque não adianta você comprar, pode ser qualquer coisa. Se você compra um curso, você não está afim de fazer de verdade, você vai gastar tempo e dinheiro. Eu falo isso para todo mundo, eu falo isso no meu Instagram antes de fechar aula comigo. Você está disposta a estudar inglês? Porque se você não tiver, não for seu momento, tudo bem. Mas se você fechar sem estar pronta para fazer, você vai gastar tempo e dinheiro. É isso. Você tá com dor de cabeça, compra o remédio e não toma. Isso, não vai adiantar. Então, a primeira coisa eu acho que é estar aberto. Eu entrei na formação maravilhosa. Eu tô juntando as moedas aqui para comprar a trilha, porque eu quero que continue, não quero que acabe. Porque eu tô aberta e eu juntei essa disponibilidade que eu tinha com a técnica, com o aprendizado, com a orientação. Então, assim, você tá com medo? Eu também tive medo, a Elisa teve medo, todo mundo tem medo. É algo que todo mundo sente, só que a gente sente em momentos diferentes. E dá medo de empreender mesmo. Por isso que você precisa, primeiro de tudo, estudar e montar um esquema, montar a estratégia do como você vai fazer para sair. Eu fiz sem ajuda. Eu fui pensando só na reserva de emergência. Foi a única coisa que eu pensei. Então, eu não pensei em como estruturar meu Instagram, eu não pensei no marketing, eu não pensei na divulgação de como que eu vou fazer para montar turma. Eu só fui falando e fazendo o que vinha na minha cabeça. Eu teria saído, com certeza, com muito mais segurança se eu tivesse feito a formação antes de pedir demissão da escola. Que hoje, gente, eu falo formação, mas é a trilha, né? Mudou. Então, assim, tá pensando em sair? Estude. Vem com a Elisa, faz a trilha. É uma experiência assim, incrível. Você vai sair se sentindo pronto, sabe? Mais segura para, tipo, não. Agora que você sabe o que tem que ser feito, é muito mais fácil. Eu saí, eu pedi demissão sem saber o que tinha que ser feito. Eu estava em outro contexto, em outro momento de vida, não tinha condições de estar aberta para estudar e me jogar no novo. Então, eu fiz do jeito que eu consegui, mas poderia ter sido com certeza mais fácil se eu tivesse tido toda a orientação que eu tive na formação. Hoje, não volto para a escola de forma alguma. Não abro mão do meu negócio. Eu estou reestruturando todo o meu plano de aula. Eu tive uma ideia fantástica aqui de feedback. Estou montando um negócio muito legal. Para ano que vem eu conseguir manter minhas aulas, mostrar a evolução dos alunos mais de perto para eles, começar a elaborar, de repente, um curso híbrido, tal. Muito bom. Quero Documenta tudo fazer... isso. Documenta. Sim, tô documentando tudo isso daí. Tô trabalhando pra caramba, porque dá um trabalho danado fazer tudo isso. Quero fazer minha pesquisa de persona, porque eu quero direcionar, eu não quero trabalhar, dar aula para qualquer pessoa, eu quero a pessoa certa. Eu gosto dessa questão de psicologia, então eu penso muito nessa questão da experiência do aluno. Meu foco é pegar pessoas que estão traumatizadas ali com o inglês. Que nem você, que nem os professores para sair da escola. Tô com medo de sair da escola, tô com medo de falar inglês, então vem comigo. E eu quero esse tipo de público. Então, assim, hoje minha vida é outra, meu negócio, eu nunca investi tanto no meu negócio do jeito que eu investi esse último semestre, assim. E você se arrepende? Não me arrependo. Não me arrependo, de forma alguma. Penso isso. Eu nunca me arrependi de um dinheiro que eu gastei com educação. Sério mesmo. Não me Até arrependo. quando não foi lá essas coisas que eu mais queria, eu aprendi coisas dentro, né? E eu E voltei. volta, porque volta pra gente. Eu falei pra cá. Eu falei, o dinheiro que eu investi na formação já voltou pra mim.
E agora você Então, sabe uma coisa que você não sabia antes e que vai continuar fazendo dinheiro para sim, sempre. voltou e eu lucrei, tipo, eu paguei a formação, tipo, 4 vezes com a grana que eu investi na formação, E entendeu? você entrou em junho, então em Eu setembro. entrei em junho, isso. Então, assim, gente, só vem. Se organiza. A primeira coisa, esteja aberta e se organize. Se organize, estude, se prepara. Vai pensar, eu tenho que ver sobre precificação, como é que funciona isso? E a questão do horário, como faço para abrir turma? E essa questão de divulgar no Instagram, como é que eu me organizo? Vai estudar, vai se organizar, porque isso dá mais segurança pra gente na hora da gente sair. Você não precisa Planejamento é a sentir o chave para medo. coragem. Eu É sempre falo, a chave isso. para coragem não é nenhuma pílula maluca, é Não é. planejamento. Porque É como é planejamento. planejado, você fala, ah, não, eu sei para onde eu tô indo, eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Pronto. Não tem como dar errado. Não Só tem. se você não fizer. Só se você não estiver aberto para fazer. Exatamente. Exatamente. É o que a gente fala para os alunos, né? Só não vai rolar se você não fizer essa parte. A gente Faça fala essa com os alunos e parte. a gente faz igual. Pois é. Mas, bom, eu gosto muito de falar com você. Acho que você é muito animada. Obrigada por você ter participado. Eu acho que Imagina, obrigada a você. foi um episódio muito animado, assim. Eu acho que as pessoas estão precisando cada vez mais de alguém que abra os olhos delas, no sentido de mostrar as violências que elas passam, e também de alguém que incentive. Porque você ser professor sozinho é de fato solitário, é de fato. Não tem. Eu tinha até aberto esse parênteses e não fechei. Quando você tá na escola, é só você de inglês, ninguém te entende. Ou quando você tá no cursinho, tem outros professores, mas é tudo muito corrido, você não tem ali a galera junto com você. E empreendendo é ainda pior, porque você não tem um colega para conversar. A Elaine foi uma das que mais falou na comunidade, inclusive. A comunidade ficou meio parada, mas você foi uma das que mais falou. E eu sabia que você ia se dar muito bem, porque eu tava assim, ela tá lá todo dia. Eu que aprovava os seus comentários. Falei, olha só ela lá. E a gente ter com quem contar faz toda a diferença. Eu te digo hoje que se eu não tivesse o Diego, eu não tava aqui. Realmente. E olha que o Diego chegou na minha vida há pouco tempo, mas a diferença que ele fez foi muito grande. Eu tenho certeza que a Camila também. Camila? Eu tenho medo de errar muitas pessoas. Que a Camila também fez diferença na sua vida, que você faz diferença nela. E a gente ter com quem contar é muito importante. Se você que tá ouvindo a gente agora, não tem alguém como seu parceiro, sua parceira, ou, sei lá, irmão, amigo, que te dá apoio, quando eu comecei eu também não tinha, tá? Era do zero. Ninguém nem sabia o que eu tava fazendo, inclusive, quando descobriram, falavam mal. Mas com o tempo esse apoio vai chegar. Com o tempo esse apoio chega. Hoje meus amigos me apoiam muito. Hoje um deles trabalhava comigo, ele saiu há pouco tempo, o Diego me apoia muito. Se você acredita de verdade no seu sonho, cara, sua vida é uma só. É você que tem que correr atrás dela. Pronto. Esse é o fato. É isso. Elaine, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo. A gente ainda tem que marcar outros pra gente falar mal de chefe. Eu acho muito divertido. Ai, nossa, me chama! Eu vou chamar todo mundo. Me chama! Todo mundo que veio nessa temporada pra gente meter o pau nos homens da escola. Eu acho relevante. Mas esse episódio teve particularmente meu coração pelo fato da gente estar falando da escola regular, que me pega bem mais. E esse é o ponto. Acho que os professores da escola regular estão representados. Parem de sofrer, gente, por favor. Não precisa. Não precisa disso. Não precisa. Não precisa, não precisa. Não dá mais. Obrigada por vocês terem ouvido a gente. Teremos o próximo episódio, então, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Eu espero vocês, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se quiserem, lá no meu Instagram, @elisamar. Tem o da Elaine também, mas se você for lá seguir ela, você vai sujar o algoritmo. Então, por favor, não faça isso, tá? Você pode ir lá dar um oi só e falar, adorei o episódio, mas não suja. Chama no zap, vai pro zap. Obrigada, Elaine. Obrigada a você. Um beijo, até